Olá e boas-vindas a mais uma análise estruturada. É com um entusiasmo gigantesco que abrimos esta explicação de hoje. A ideia aqui é fazer um mergulho profundo, de verdade, nas ideias de uma das mentes mais brilhantes e afiadas do século XX, o escritor e pensador C.S. Lewis. O nosso objetivo primordial é destrinchar aquelas visões absolutamente transformadoras que ele tinha sobre onde a sociedade, a política, a economia e a fé se encontram. Tudo isso extraído da sua reflexão clássica sobre a moralidade social. E olha, é simplesmente fascinante perceber como textos escritos lá atrás, há décadas, conseguem jogar uma luz tão cristalina sobre os dilemas sociológicos e morais que a gente vive hoje. Sabe aquela sensação de ler algo antigo que parece ter sido escrito ontem de manhã? É exatamente isso. Ao longo desta nossa análise, o foco vai ser guiar a mente por um caminho conceitual super bem pavimentado. Nós vamos dissecar argumentos rigorosos que pegam as nossas categorias modernas e simplesmente viram de cabeça para baixo. É o momento perfeito para a gente dar um passo atrás e repensar muitas das nossas certezas. Porque, aviso logo de cara, o material que vamos explorar em detalhes aqui não cabe nessas caixinhas políticas convencionais que a gente está acostumado a usar. Na sua essência, é um desafio formidável, exaustivo e hiperabrangente ao próprio modo como estruturamos a nossa vida em comunidade, indo lá do cenário macroeconômico global até a planilha de orçamento dentro de casa. Então vamos lá, para dar conta de toda essa complexidade, a nossa rota de aprendizado hoje vai cobrir 6 grandes temas. Vamos passar por princípios antigos, o papel da igreja, uma sociedade paradoxal, o dilema do dinheiro, a exigência da caridade e, fechando com chave de ouro, o verdadeiro obstáculo. Tudo pronto? Vamos direto para o nosso primeiro ponto? Seção 1. Princípios antigos, não novidades. O mesmíssimo primeiro passo para a gente conseguir entender essa visão peculiar de moralidade social é abandonar, mas abandonar completamente, aquela expectativa de que um grande mestre espiritual vai aparecer trazendo inovações radicais ou invenções morais inéditas. Sabe aquela ideia de que vão inventar uma roda quadrada da moralidade? Isso não existe aqui. A moralidade cristã, no seu departamento social, não veio para apresentar novidades absolutas. A genialidade da coisa não está em inventar novas regras para o jogo da vida, mas sim em restaurar a clareza sobre aquelas regras que a humanidade, no fundo, sempre soube que eram corretas. O problema é que a gente teima em esquecer ou dar aquela distorcida básica quando é conveniente, na verdade. E o cerne absoluto, o coração dessa ideia fundacional, é a famosíssima regra de ouro do Novo Testamento. Fazer aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. É uma máxima que serve como um grande resumo prático da decência humana. O texto original é super incisivo e argumenta que os grandes mestres da moral nunca chegam introduzindo morais novas. Na verdade, a fonte nos dá um alerta bem direto. Desconfie de quem tenta introduzir uma moralidade completamente nova, porque geralmente essas pessoas são charlatores. A verdadeira sabedoria moral não tem nada a ver com originalidade, mas sim com uma fidelidade estrita àqueles princípios fundamentais que regem o respeito humano desde os primórdios da nossa convivência em sociedade. E para amarrar esse conceito de um jeito inesquecível, a gente traz essa citação do notável escritor e pensador inglês, o Dr. Samuel Johnson. Ele captura de forma perfeita o nosso dilema humano diante dessas regras antigas. A fonte usa uma metáfora fantástica para explicar isso. Pense no comportamento humano em relação à moralidade como se fosse um cavalo. Sabe aquele cavalo que chega na frente da cerca, empaca e se recusa a pular de jeito nenhum? Ou então, pense numa criança que fica o tempo todo tentando inventar desculpas para fugir daquela parte mais difícil da lição de casa? Nós somos assim. A verdadeira missão de todo mestre moral, portanto, não é inventar uma cerca nova para o cavalo pular ou uma matéria diferente para a criança estudar. Muito pelo contrário. O trabalho deles é conduzir a sociedade com muita paciência e repetidas vezes de volta àqueles velhos e bons princípios que a gente adora perder de vista. O grande problema da humanidade não é a ignorância de novos fatos mirabolantes, mas sim o esquecimento intencional das verdades que já estão lá. O ensino moral serve para ser aquele lembrete persistente e muitas vezes bem cômodo daquilo que no fundo da nossa consciência a gente já careca de saber que é o certo. Seção 2. O verdadeiro papel da igreja. Bom, agora que a gente já firmou essa base de que estamos lidando com lembretes de princípios antigos e não com grandes novidades, podemos avançar para um ponto onde a sociedade moderna costuma se embolar toda. Como é que a religião deve, na prática, interagir com os sistemas políticos e econômicos? É super comum hoje em dia a gente ouvir apelos para que a igreja assuma a liderança e resolva as crises sociais, como se ela tivesse a planta baixa da economia perfeita. Mas o texto original joga um balde de água fria nisso e é categórico. O cristianismo não possui e nem finge possuir um programa político detalhadíssimo que sirva para todas as sociedades em todas as épocas. E por que não? Porque seria impossível. O que funciona perfeitamente numa era histórica seria um desastre absoluto em outra.
Pensa bem, quando a religião manda a gente alimentar quem tem fome, ela não está dando uma aula de culinária e ensinando a picar cebola. Quando ela incentiva a leitura de textos sagrados, não está fornecendo uma aula de gramática grega. A fé não veio para substituir as ciências ou as artes humanas. E, em vez disso, ela assume o papel de um diretor num grande teatro. É esse diretor que dá o norte ético, aponta quem deve fazer qual tarefa e fornece a energia vital e a motivação profunda para que o trabalho pesado, técnico e real seja executado pela sociedade. E essa distinção de funções que a gente vê aqui é absolutamente vital para evitar desastres em escala monumental. A fonte levanta uma observação que é muito afiada. É simplesmente irracional e ineficaz chegar para os clérigos, imagina aí uma bancada de bispos, pastores ou líderes religiosos, e exigir que eles elaborem do zero programas políticos complexos. Seria tão absurdo quanto pedir para eles escreverem romances de sucesso ou peças de teatro geniais nos finais de semana. A especialidade deles é outra. Eles foram separados e treinados para cuidar do desenvolvimento espiritual das pessoas. A responsabilidade gigantesca de pegar a regra de ouro e aplicar isso na economia, nas leis trabalhistas, no planejamento urbano, na educação ou na saúde, recai totalmente sobre os ombros dos leigos. É a galera que está no mercado de trabalho. São os economistas, os políticos, os professores, os arquitetos. Essa é a turma que tem o talento, o estudo e o treinamento técnico necessário para pegar aquela energia moral que o diretor forneceu e traduzir tudo isso em leis justas e soluções práticas para os nossos problemas do dia a dia. Seção 3. Uma sociedade paradoxal. Agora a coisa fica realmente interessante. Se a gente pegasse todos esses princípios antigos, toda essa ética do diretor, e aplicasse de forma consistente, através de profissionais capacitados, como seria essa sociedade ideal na vida real? A resposta que o texto nos dá quebra, mas quebra completamente, as nossas expectativas modernas. Não se encaixa em absolutamente nenhum dos rótulos fáceis que a gente vê hoje no debate público. Prestem muita atenção na dinâmica dessa tabela. De um lado, essa sociedade teria características que hoje qualquer um chamaria de esquerda. Por exemplo, ela seria economicamente muito avançada rumo a algo quase socialista, exigindo que todo mundo, sem exceção, produza algo de bom para a comunidade. O texto é bem claro: se alguém não trabalha, não deve comer. Não teria o menor espaço ali para parasitas financeiros, gente que só suga o sistema, nem para bens de luxo totalmente fúteis ou propagandas feitas para enganar e fazer a gente comprar porcaria. Ostentação, zero. Mas, e aqui vem o giro na história, para equilibrar essa economia tão igualitária, essa mesma sociedade exibir traços fortemente associados à direita mais tradicional. Ela exigiria uma obediência rigorosa e um respeito quase absoluto às autoridades, aos magistrados, aos pais, aos mais velhos. Seria uma sociedade de modos antigos, cerimoniosa, com boas maneiras que pareceriam quase aristocráticas. E atravessando tudo isso como um traço geral, seria uma comunidade incrivelmente alegre, cheia de cantoria, que considera a preocupação financeira constante quase que um erro espiritual e que, acima de tudo, simplesmente abomina pessoas intrometidas que ficam cuidando da vida alheia. É uma mistura que parece impossível para os nossos padrões atuais, não é? O que surge como uma conclusão muito realista e fascinante sobre essa sociedade paradoxal é resumido de forma brilhante nessa ideia. Se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e visitar essa comunidade ideal, a sensação ia ser bem curiosa. Cada pessoa que a gente conhece hoje adoraria intensamente uma parte específica desse plano. Mas quase ninguém, sério, quase ninguém, estaria disposto a abraçar a ideia inteira. A tendência humana é invariavelmente o cherry picking, né? A gente vai lá, extrai só o aspecto que confirma e valida as nossas visões políticas pré-existentes e abandona silenciosamente todo o resto que nos incomoda. É exatamente por causa desse partidarismo cego e seletivo que a sociedade ideal delineada por essas regras antigas nunca consegue decolar na nossa história. Ficam grupos diferentes lutando de forma feroz por ideais que são o oposto um do outro e todos eles frequentemente batem no peito afirmando que estão defendendo a verdadeira ética, quando, na dura realidade, estão apenas defendendo aquela fatia isolada do plano que lhes convém. Seção 4. O dilema do dinheiro. Deixando de lado essa estrutura mais ampla da sociedade e seus costumes, a nossa análise agora desce um degrau e vai para uma questão macroeconômica que é extremamente específica e, confesso, gera um certo desconforto. Vamos falar sobre o uso do dinheiro. A moralidade social que estamos estudando aqui não fica só pairando nas nuvens com atitudes bonitas e abstratas. Ela desce lá nos detalhes mais granulares de como a civilização organiza e multiplica seus recursos no banco. E aqui, a fonte aponta para um consenso histórico que é monumental, mas que foi completamente revertido, virado do avesso, na era moderna. Existe um conselho claríssimo que foi mantido firme por 3 grandes civilizações muito diferentes entre si ao longo de séculos. Os pagãos gregos, lá da antiguidade, e aí estamos falando de pesos pesados como Aristóteles,
os judeus, liderados por Moisés no Antigo Testamento, e todos os grandes mestres cristãos durante os longos séculos da Idade Média. Apesar de terem culturas e teologias completamente distintas, todos eles concordavam com uma proibição absoluta: não emprestar dinheiro a juros, uma prática que na época eles chamavam universalmente de usura. O ponto de tensão colossal que o material levanta é exatamente este: o ato de emprestar dinheiro esperando receber juros de volta, o que hoje a gente chama de um jeito muito mais polido de investimento ou rendimento, é pura e simplesmente a força motriz e a fundação incontestável de todo o nosso sistema econômico atual. Agora, a abordagem adotada diante desse choque frontal com a história é de uma honestidade intelectual muito refrescante. O autor, Lewis, faz questão de levantar a mão e admitir repetidas vezes: ele não é um economista. Portanto, ele não tem a pretensão de ter as ferramentas técnicas para dar uma resposta macroeconômica fechada de como a gente resolve esse nó górdio. Existe aqui um reconhecimento super justo de que aqueles pensadores lá da antiguidade jamais poderiam ter previsto o nível de complexidade mecânica do capitalismo global, do mercado de ações, das sociedades anônimas. Então, sob essa ótica mais moderna, talvez eles estivessem formulando leis morais pensando apenas naquele agiota da esquina que explorava um camponês desesperado para comprar semente. Sendo assim, o sistema de investimentos moderno pode até não ser inerentemente cruel ou errado em toda sua extensão. Contudo, e esse é o grande porém, o alerta moral é inescapável. Não seria minimamente honesto da nossa parte simplesmente ignorar, omitir ou varrer para debaixo do tapete fato super perturbador de que 3 das civilizações mais fundamentais da história basearam a sua ética em condenar veementemente a exata engrenagem sobre a qual a gente baseia toda a nossa vida financeira, a nossa aposentadoria e o nosso conforto material hoje. É um dilema espinhoso que exige reflexão e não respostas fáceis. Seção 5. A exigência da caridade. Bom, se a questão do investimento no nível macroeconômico global ainda fica como um grande ponto de interrogação que precisa do estudo de economistas sérios, quando a gente traz o assunto para o nível microeconômico, a coisa muda de figura. Ou seja, quando olhamos para como a pessoa comum deve lidar com o próprio salário e com ajuda aos necessitados, a instrução é cristalina, não deixa a menor margem para interpretações confortáveis. A visão que o texto apresenta sobre o propósito real de se ter um trabalho é bastante chocante para os padrões atuais. A fonte destaca que o apóstolo Paulo justifica a obrigatoriedade de trabalhar, afirmando que a finalidade primária daquilo não é ficar rico, mas sim ter algo a dar aos necessitados. É uma mudança de paradigma enorme. A caridade nesse modelo deixa de ser vista como um opcional VIP e elegante que a gente faz só se sobrar um dinheirinho no fim do mês, ela passa a ser uma engrenagem vital e obrigatória da própria decência moral. É muito comum a gente ouvir hoje aquele argumento sociológico de que a sociedade inteira deveria focar 100% das suas energias em construir um sistema político perfeito que erradique a pobreza de vez, tornando a caridade uma prática obsoleta. O autor até concorda que buscar essa utopia estrutural é nobre e válido, mas ele rebate essa desculpa frontalmente quando o assunto é o nosso dever hoje. Enquanto o mundo perfeito não chega e a pobreza ainda bate na nossa porta, decidir fechar a carteira e parar de fazer doações no tempo presente é simplesmente quebrar todo o contrato ético. É falhar no dever moral básico. Essa persistência implacável do dever da caridade nos empurra diretamente para a parede. Nos coloca de frente com uma pergunta profundamente reflexiva. Uma daquelas questões que tiram o sono de qualquer um que esteja tentando de forma honesta viver eticamente num mundo cheio de desigualdade. Que parte daquilo que ganhamos marca a linha do suficiente? Quanto é o bastante para doar? Será que existe uma fórmula mágica, uma métrica exata, um percentual seguro que a gente possa aplicar para pacificar a nossa consciência e dizer: pronto, fiz a minha parte? Prepara, porque a resposta que o material oferece para essa pergunta é muito mais exigente e intrusiva do que um simples dízimo tabelado numa planilha de Excel. O padrão moral estabelecido aqui não tem a menor pena da nossa zona de conforto. A regra é muito clara. A única forma verdadeiramente segura de saber se estamos doando o suficiente é dar mais do que aquilo que simplesmente sobra. O conceito inescapável é que a verdadeira caridade tem que pesar, tem que dar aquela pontada no orçamento. Pense nisso. Se os gastos com viagens, tecnologia de ponta, restaurantes, os luxinhos do dia a dia de alguém estão no mesmíssimo patamar financeiro daquelas pessoas que têm a mesma renda, mas que não doam um centavo para ninguém, isso é um sinal vermelho piscando. Segundo o texto, isso é um indicativo fortíssimo de que a doação está sendo muito pequena. A generosidade genuína deve necessariamente frustrar ou impossibilitar alguns desejos materiais nossos que, de outra forma, seriam facilmente realizados se fôssemos egoístas. A caridade precisa causar aquele aperto real no final do mês, alterando de forma concreta e visível o padrão de vida que aquela família poderia estar desfrutando.
Diante de um padrão tão elevado, o que costuma nos travar? O que bloqueia a vivência dessa doação que machuca? A análise psicológica que a fonte faz sobre nós é de uma lucidez que chega a assustar. O maior obstáculo para a grande maioria das pessoas que até tem boa vontade não é uma sede maligna de comprar iates ou mansões e viver num luxo desenfreado. É algo muito mais sutil, invisível e paralisante. O medo. É o medo profundo da insegurança. É aquele terror constante do futuro, do desemprego súbito, de uma doença na família, do abandono na velhice. É esse medo que incentiva a gente a construir muralhas de dinheiro e acumular muito mais recursos do que o necessário só para tentar garantir uma blindagem contra o acaso da vida. E além da armadilha do medo, tem a armadilha do orgulho. O desejo de manter um certo status social desvia com frequência aquele dinheiro que deveria ser para caridade em direção a formas de generosidade que são puramente demonstrativas. Sabe aquela pessoa que deixa uma gorjeta absurda no restaurante super caro só para impressionar o parceiro de negócios? Ou que financia festas e jantares ostensivos com uma hospitalidade exagerada só para agradar um círculo seleto de amigos? Toda essa generosidade performática consome rios de dinheiro do orçamento, enquanto necessidades gritantes de vizinhos ou até de parentes menos favorecidos passam completamente despercebidas. Seção 6. O verdadeiro obstáculo. Depois de percorrermos toda essa longa estrutura, passando por aquela delineação super curiosa de uma sociedade paradoxal, até chegar nas exigências mais duras sobre como deveríamos usar o nosso dinheiro e praticar uma caridade que mexe no padrão de vida, nós precisamos colocar as cartas na mesa e encarar a realidade última em torno de tudo isso. Por que um projeto tão abrangente e cuidadoso de moralidade social encontra barreiras tão colossais de aceitação? O ponto crucial aqui é a gente observar com muita neutralidade as reações inflamadas que essa visão provoca no mundo real. O próprio autor já suspeitava de que, ao colocar no papel um modelo que mistura uma economia altamente solidária e igualitária com tradição e hierarquia social rígida, ele ia acabar levando pedrada de todos os lados do debate público, e não deu outra. Os teóricos e críticos mais alinhados à esquerda ficam inevitavelmente furiosos. Eles se irritam ao perceber que o texto se recusa a abraçar o socialismo absoluto, mantendo intactas certas noções de obediência, tradição e autoridade familiar. Mas do outro lado da rua, os defensores ferrenhos da visão de direita ficam igualmente possuídos. Eles se enfurecem ao dar de cara com exigências implacáveis de solidariedade social, de uma caridade que corrói o patrimônio acumulado e daquela condenação histórica fortíssima aos juros e à base do acúmulo de capital. No final das contas, as duas extremidades da nossa arena política atual saem igualmente frustradas. Ninguém sai ganhando. E o que explicaria, lá na raiz mais profunda do nosso comportamento, essa frustração tão generalizada? A resposta pode estar condensada de forma genial nesta citação sobre a natureza humana. Quando a mentalidade moderna vai ler textos antigos, sejam eles religiosos, filosóficos ou de sabedoria moral, é muito raro que a leitura seja feita com o espírito de humildade, com o desejo de descobrir o que aquela tradição exige que a gente mude em nós mesmos. Pelo contrário, a abordagem que mais vemos é o sujeito vasculhando o livro feito um detetive, procurando desesperadamente por alguma frase solta que sirva para dar aquele verniz de autoridade sagrada à sua própria ideologia política. A pessoa não está procurando instrução. Ela está buscando um aliado político influente que bata nas costas dela e valide tudo o que ela já pensava antes de abrir o livro. O grande choque de realidade é que textos dessa magnitude não estão no mercado oferecendo alianças políticas convenientes. O que eles oferecem é um mestre a quem se deve obediência incondicional. Ou, em termos mais duros, oferecem um juiz rigoroso e incorruptível que vai expor, sem a menor piedade, as falhas, as hipocrisias e as lacunas de absolutamente todas as nossas cartilhas políticas pré-fabricadas. O desfecho dessa longa e detalhada dissecação sobre a nossa moralidade é uma constatação que joga por terra os atalhos. Soluções que vêm de cima para baixo, focadas puramente em canetadas institucionais, em reformas partidárias ou em mudar leis no papel, serão sempre rasas e insuficientes se aplicadas sozinhas. A construção de uma sociedade que chegue perto desse ideal que vimos hoje é descrita como um processo muito demorado, irreversivelmente sequencial e, acima de tudo, interno. Adianta muito pouco a sociedade repetir a regra de ouro em belos discursos se não houver um comprometimento com as etapas de maturação. A tradição aponta que, no passo 1, o indivíduo precisa primeiro aprender a simplesmente obedecer aos ditames espirituais mais básicos.
É a prática. A constância dessa obediência eventualmente vai aquecer o coração e levar a um verdadeiro amor pelo divino, que é o passo 2. E é somente depois de se abastecer dessa fonte que o ser humano fica capacitado para o passo 3, que é conseguir amar o próximo de verdade, com consistência, superando aquele medo do futuro e aquela avareza que nós discutimos antes. E prestem bem atenção, é apenas e tão somente quando essa complexa transformação interna, silenciosa e dolorosa ocorre em larga escala nas pessoas, que chegamos ao passo 4. O surgimento de uma sociedade justa é uma consequência orgânica, é o fruto inevitável de milhões de pessoas mudadas por dentro. Nunca será um ponto de partida imposto por um decreto governamental. Encerramos essa longa jornada conceitual deixando essa incômoda, porém vital questão pairando no ar para uma reflexão honesta. Tudo isso que nós destrinchamos aqui nos mostra que ficar perdendo tempo com debates intermináveis sobre qual lado do espectro político é o dono exclusivo da virtude nunca vai gerar a mudança que a gente tanto quer, se a gente continuar evadindo a raiz da questão. A verdadeira transformação exige sair da parte rasa da piscina das disputas partidárias e ter a coragem de nadar no oceano profundo daquelas exigências morais que mexem com o nosso caráter, que alteram o nosso orçamento de verdade e que pedem uma transformação real de dentro para fora. Fica o convite para olharmos no espelho e avaliarmos a nossa própria prontidão diante de um desafio tão grandioso. Continuar aprendendo e desconstruindo ideias fáceis segue sendo a nossa melhor ferramenta. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a nossa próxima análise.